Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, aleluia, versículos 9 e 10. Hoje era para ser, está sendo na verdade, né? Mas não com todo aquele gás que era para estar, o culto das primícias, né? Todos os meses nós vamos fazer isso. Primeiro domingo do mês será o culto das primícias. Será um culto voltado para essa área. Tem gente que acha que a igreja não pode falar muito sobre isso, mas na verdade, você sabia que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno? Jesus falou mais sobre dinheiro, riquezas, do que até mesmo sobre amor, que é a base do cristianismo. Então, essa parte, dinheiro, riqueza, administração, ela é espiritual também. Essa parte é uma parte muito importante na vida do cristão. De sorte que se ele souber administrar bem as suas finanças, a sua renda, ele vai ter uma vida espiritual bem equilibrada também. Mas se ele não souber se relacionar com o dinheiro, o pouco ou o bastante pode destruir ele. Então é bom que a igreja instrua seus membros a respeito do dinheiro. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Pode se assentar. Pode se assentar. Fique à dispensação, à disposição do Espírito Santo, né? A palavra primícias, irmão, ela aparece na Bíblia apenas 40 vezes, sendo que no Velho Testamento ela aparece 32 vezes e apenas 8 vezes no Novo Testamento. Mas é um princípio que ele nunca deixou de ser válido. Primícia, a palavra primícia, ela quer dizer primeiros frutos. Deus instituiu um princípio desde o começo de que a prioridade, os primeiros frutos da colheita, as primeiras crias do gado deveriam ser oferecidos ao Senhor. Isso é tão sério que o primogênito, o filho mais velho, o primeiro filho, não era seu, era do Senhor. E para que você pudesse tê-lo em casa, você ia até o sacerdote e dava uma oferta de resgate pelo seu primeiro filho. Mas porém, a primeira cria do seu gado e os primeiros frutos, você teria que entregar ao Senhor. Não era aconselhável que você resgatasse aquilo com um valor em dinheiro. Deus tinha prazer em que o seu povo desse os primeiros frutos em oferta ao Senhor. Então esse princípio, ele é muito antigo. Você pode conferir isso lá na palavra do Senhor, em Levíticos capítulo 23, versículo 10, 25, versículo 23, no livro de Números, capítulo 18, versículo 12 e 13. A terra, ela é do Senhor, e o Senhor deu para nós os frutos. A sua generosidade para conosco foi tão grande, então nós devemos honrar o Senhor com os primeiros frutos. E essa palavra, Deus derramará bênção sobre nós, ela não é só coisa do Antigo Testamento, porque lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3 e versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos, 10ª parte da sua renda, à casa do tesouro, e então eu vou fazer prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e vou derramar uma bênção sobre vocês.
A palavra de Deus ali não está dizendo que se você for fiel dizimista, você tem moral para peitar a Deus e dizer: Senhor, eu sou dizimista, então por que acontece coisa de errado comigo? Não, não é isso. A palavra está dizendo ali que se você for fiel, o Senhor vai honrar a sua palavra. Ele vai. É como se Deus dissesse: a minha promessa é válida, a minha bênção é sobre você, faça a sua parte, a minha parte já está garantida. Mas não só isso, lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo também aconselhando sobre administração, sobre oferta, ele diz que aqueles que abençoam a casa do Senhor, abençoam a obra do Senhor, também são recompensados, são abençoados. Mas o que é honrar ao Senhor? O que nós podemos entender como honrar ao Senhor com as primícias? Irmão, eu vou explicar 2 exemplos para você sobre o que é esse princípio de primícias. Em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Nasceu Caim e depois nasceu Abel. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 4, Abel, a Bíblia diz claramente que das primícias do seu rebanho, as primeiras crias do seu rebanho, ele trouxe e ofereceu ao Senhor em oferta. E o Senhor recebeu aquela oferta. Mas Caim não fez assim. Caim já vinha colhendo os frutos da terra, já vinha desfrutando daquilo, e a Bíblia vai dizer no versículo 3, aos finais de uns tempos, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ou seja, Caim não trouxe primícias, Caim trouxe uma oferta, mas não era primícia. Abel trouxe primícias, e quando Deus viu a oferta de Abel, Deus se agradou da oferta de Abel. Aí o próprio Deus aparece a ele e disse: Caim, se você tivesse feito certo, a sua oferta seria aceita. É que você fez de uma maneira errada, Caim. É a primícia, é o primeiro, é o que é de mais prioridade que você tem que ofertar. Não é só uma oferta, não é só dar uma oferta ao Senhor, é fazer um sacrifício de oferta. No Antigo Testamento, sacrifício e oferta são sinônimos. Por isso que quando aquelas pessoas estavam dando valores exorbitantes de oferta, e uma viúva chegou e colocou uma moedinha, Jesus disse assim: aquela ali deu uma oferta grande. Aí os discípulos: não entendo, todo mundo está colocando sacos de dinheiro. Aí ela traz uma moeda, e o Senhor diz que é a maior oferta. Sim, porque eles estão dando do que lhes sobeja, está sobrando, e por isso eles entregam. Mas ela não, ela deu tudo o que tinha. Isso é que é uma oferta. Entenda, irmão? Não é o montante, mas é o que brota dentro. Como que você oferta? Nós crentes pentecostais, até mesmo tradicionais, estamos deixando crescer um hábito no meio da igreja de dar os trocados ao Senhor. Até fizeram uma história aí, uma brincadeira, diz que perguntaram para a nota de R$100 onde é que ela andava, e ela dizia: eu ando pelo shopping center, ando por lugares bem caros, bem chiques. Para de 50 a mesma coisa, pelos supermercados, pelos postos de gasolina, R$10. Ando pelas sorveterias, R$5 por aí, pelos bar, e as de R$2 e as moedinhas, não, nós somos tudo crente, graças a Deus. Estamos indo tudo para a igreja. Por quê? Porque é o que sobra, é o que está. Pega aí, menino. Até os pais já educam as crianças de uma maneira errada. Ensina os filhos a dar moedinhas. Esses tempos atrás, um menino deu uma oferta, o menino estava atrás de um senhor, e o senhor arrancou uma oferta de R$50 e colocou na salva. O menino que estava atrás cutucou o pai e falou: pai, ele deu R$50. Como se fosse uma loucura. Aquele homem é louco, ele deu R$50. Já se cria uma coisa de que estamos dando uma esmola, estamos dando algo que está sobrando para Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus pode fazer. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A sua oferta é a sua
é a demonstração da sua gratidão. A sua contribuição, as suas primícias, é a demonstração do quanto você é grato a Deus. Você não está socorrendo Deus. Eu vou ajudar Deus a fazer a sua obra. Tadinho de você. Quando você oferta, Deus fala, esse menino é bom, eu vou ajudar ele. Não é porque você está ajudando Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Esses tempos atrás eu ouvi um hino. O cidadão vai na lotérica e ele vê lá, Mega Sena acumulada, 130 milhões de reais. Ele fala, se eu ganhasse esse dinheiro, hein? Aí ele faz um voto, acredita nisso? Ele fala assim, Senhor, se eu ganhar esse dinheiro, eu dou uma oferta generosa na tua obra. Aí a pessoa que fez o hino disse assim, escreveu a letra de bem assim, Deus usa uma viúva na hora certa e não quer oferta do capeta não. Porque quando Elias estava precisando de ajuda, sabe o que Deus usou? A viúva, que seria o recurso mais inviável, uma pessoa que menos teria para abençoar. Deus abençoou e usou a viúva para socorrer o profeta. Então, se Deus quiser fazer algo, irmão, Ele simplesmente faz. O que Ele está querendo ver é o seu coração, a sua generosidade, o tanto que você ama as coisas de Deus, o quanto você é grato pelo sacrifício da cruz, é só isso. Porque se você fizer isso, a recompensa virá, certamente. A Bíblia diz que lá em Jericó, você sabe que quando o povo de Israel vem marchando do Egito e vai possuir a terra prometida, a primeira cidade que eles vão possuir depois do Jordão, o nome da cidade é Jericó. Sabe o que Deus disse? Deus disse assim, nessa cidade, nada é de vocês. Essa cidade aí é primícia, é minha. A primeira cidade é minha. Todos os homens, mulheres, animais, tudo que tiver vai morrer. E tudo que é de valor, tudo quanto é riqueza, tudo quanto que tem valor, não é de vocês. Não peguem nada, nenhuma moeda. Isso é do Senhor. Vocês vão juntar tudo isso e vão entregar de oferta ao Senhor. Não pertence a vocês, pertence ao Senhor. Mas daí sabe o que fez? Acã entrou na cidade, viu uma cunha de ouro, uma capa babilônica, e ele disse, mas o Senhor não vai sentir falta, né? E ele pegou. O que Acã estava fazendo não era só desobedecendo uma ordem. Acã estava literalmente roubando do Senhor. E por causa disso, todo Israel estava perecendo. Então, irmão, primícias é uma coisa muito séria. Se você quiser conferir isso, lá em Josué, capítulo 7, versículo 21, está escrito. Acã pegou algo que pertencia ao Senhor, não pertencia a ele, não pertencia ao povo, pertencia ao Senhor, era consagrado ao Senhor. Não pegue o que é do Senhor, o que é seu, o que é do Senhor, entregue. A palavra dízimo, irmão, ela é a 10ª parte. Dízimo não é uma lei. Tem gente que diz que dízimo é da lei. Não, dízimo não é da lei. Dízimo é bem antes da lei. Sabe por quê? Abraão dizimou e não existia lei ainda. Ele dizimou a Melquisedeque, que é muito antes da lei. Então não é um princípio da lei. A dizimar é um princípio eterno. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Mateus 23, versículo 23. Jesus disse a seguinte palavra: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, ou seja, da horta, das coisas da horta. Vocês obedecem à risca a questão do dízimo, mas vocês negligenciam a compaixão, o amor, a misericórdia. Aí Jesus continua: devieis fazer estas, mas não deixar de fazer as outras. Observe bem, se Jesus não fosse dizimista, Jesus é que estava sendo hipócrita. Para ele chamar o fariseu de hipócrita, ele tinha que ser dizimista. Jesus era dizimista, irmão, e ofertante, e pagava imposto. Sabia disso? Jesus era dizimista, pagava imposto e dava oferta.
Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque se ele não fosse dizimista, como que ele ia chamar os fariseus de hipócritas? Vocês são hipócritas porque vocês dão o dízimo. Ué, mas se o senhor não dá, o senhor também é hipócrita. O senhor está me cobrando uma coisa que o senhor não faz. Jesus era dizimista. E quando ele diz, vocês deviam fazer estas, mas não deixar de fazer as outras, o que ele está fazendo? Ele está dando a validade, ele está validando que o dízimo tem que ser pago, o dízimo tem que ser devolvido. Pastor, se eu não dizimar, eu vou para o inferno? Não tem nada a ver, irmão. Nós não somos salvos porque dizimamos, nós somos salvos pela graça. Ah, mas a Bíblia diz que quem não está dizimando está roubando. Mas, irmão, quando você deixa de orar, você também está roubando, porque todo o seu tempo é de Deus. Então, se for por esse caminho aí, não vai um. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Jesus morreu na cruz e Ele nos resgatou. E tudo que nós praticamos não é para ser salvo, porque salvo nós já somos. Nós fazemos por gratidão à salvação que Jesus já nos concedeu. Quando você obedece os mandamentos, os princípios de Deus, você está mostrando o quão grato você é por aquilo que Deus fez na tua vida. É esse. Também, se você observar, Paulo nunca disse, quanto à questão do dízimo, isto é coisa da lei, não precisa mais vocês praticarem. O Novo Testamento dá a entender que a igreja continuava sem nenhuma discussão, a igreja continuava com isso sem problema nenhum. O povo contribuía alegremente. Na verdade, até ao princípio do Novo Testamento, não é 10%, é 100%. O povo vendia tudo e trazia para os apóstolos. Falava aqui, ó, vendi meus carros, minhas fazendas, meu gado, está tudo aqui na tua mão. Agora só estamos tudo em família aqui. Não dá para fazer isso hoje, né, irmão? Você conseguiria vender tudo e entregar para o pastor? Acho que não, né? Então vamos continuar com 10% mesmo, que está bom, está todo mundo alegre com essa. Aleluia. O escritor aos Hebreus, se você ler o capítulo 7 de aos Hebreus, capítulo 7, leia inteiro. Se você ler inteiro o capítulo 7 aos Hebreus, você vai perceber que ele fala muito sobre o dízimo, que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque era sacerdote, e ele vai falando superior à linhagem de Abraão, porque quem que poderia pagar dízimo para alguém que fosse inferior? Estava pagando para alguém de ordem superior, e compara o sacerdócio de Melquisedeque ao sacerdócio de Cristo. Ele fala sobre dízimo o capítulo inteiro, em nenhum momento ele diz, não contribuam mais, porque isso é coisa da velha aliança. O que é o princípio da honra, irmão? Honra ao Senhor. Sabe quem vai ser honrado? Em qualquer situação, qualquer pessoa que quiser ser honrada, sabe o que ela precisa aprender? Ela precisa aprender a honrar. O princípio da honra funciona assim: só será honrado aquele que aprendeu a honrar. Se você honra ao Senhor, sabe quem vai te honrar? O Senhor vai te honrar. Mas se você não honra ao Senhor, o que você está esperando? Que Deus te honre, sendo que você não honra ao Senhor. Filhos que não honram os pais, quando crescem, são desonrados pelos próprios filhos. Estão esperando honra por quê? Nunca honrou ninguém. Então precisa aprender o princípio da honra. Se você quer honrar, quer ser honrado, precisa aprender a honrar. O povo de Israel foi repreendido pelo Senhor por oferecer sacrifícios que não eram toleráveis. O Senhor chegou a dizer ao povo de Israel lá em Malaquias, pega essa tua oferta e leva para o governador. Dá esse boi para o governador, vamos ver o que ele vai achar. Vamos ver se ele vai receber essa oferta, se ele vai te dar algo de valor porque você deu esse boi para ele. Vocês pegam o que é de ruim, trazem um boi aleijado, um boi cego, o que vocês não querem, vocês oferecem no meu altar. Eu não quero isso. Deus chegou a dizer assim, ó, eu queria que tivesse alguém corajoso aí, para fechar a porta do templo e acabar com esses cultos, porque eu não quero mais isso. Eu quero prioridade, eu quero primícia, eu quero honra.
Se vocês dizem que eu sou o seu pai, aonde está a minha honra de pai? Vocês não me honram como pai. Se vocês dizem que eu sou o Senhor, aonde está a vossa obediência? Vocês não me honram como Senhor. Deus repreendeu seriamente, irmão. Também lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4 a 6, Deus usa o profeta Ageu para repreender o povo. Olha o que Deus fala através do profeta. Vocês andam dizendo por aí que ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. E abandonaram minha casa e estão gastando dinheiro na casa de vocês. Vocês estão investindo na vida de vocês. E a minha casa vocês abandonaram. Por isso que vocês trabalham muito e não colhem nada. Por isso que vocês comem bastante e a fome não é saciada. O que recebe salário põe o dinheiro, mas parece que cai dentro de um saco furado, o dinheiro some. Mas pensem, Deus, pode ler o livro de Ageu, irmão, o livro é pequenininho. Deus fala assim, reconsiderem os vossos caminhos, se vocês se voltarem para mim, se vocês voltarem a fazer o que é certo, eu lhes abençoarei. E depois no final do livro você vai ver, vocês viram que depois de que vocês se voltaram para me honrar, eu lhes abençoei e não falta mais nada na vossa vida? Esse é o princípio da honra. Prioridade, primeiro. Quando perguntaram para Jesus, dizendo assim, qual é o maior mandamento? Ele disse, o primeiro é, ame ao Senhor, com tudo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com tudo que você puder, mas dê ao Senhor o primeiro lugar, mas sirva ao Senhor com tudo que você pode, dê ao Senhor a prioridade da tua vida, ame ao Senhor. E o segundo, semelhante a este ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Se você conseguir fazer esses dois, você cumpriu a lei inteira. Jesus estava sendo muito claro, muito objetivo, porque quando a pessoa realmente ama ao Senhor de todo o coração, ela ela honra mesmo, ela serve ao Senhor de todo o coração e ela dá, ela oferta, ela abençoa, ela socorre, ela ajuda o necessitado, ela tem bons olhos para com a obra do Senhor. Também, para mim encerrar aqui, a Bíblia disse ali em Provérbios 3, versículo 9, olha, honra o Senhor com a tua fazenda é o que você tem, e com as primícias de toda a tua renda. Aí o versículo 10, e se encherão os teus celeiros cheios. Ixi, pastor, então para mim não vai dar, porque eu nem sei bem o que é celeiro, não tenho celeiro. Quer dizer, pastor, que primeiro eu preciso comprar um lote, construir um celeiro, aí depois eu começo a honrar o Senhor. Celeiro aqui, irmão, ele simboliza, ele tipifica a sua casa, a sua despensa, o seu salário, a sua vida financeira, aquilo que você depende para sobreviver, para se alimentar, para existir. A pessoa que honra ao Senhor, a promessa é essa, você vai ter em abundância. Você vai ter não só para você, mas você vai ter para os outros também. Vai sobrar comida na tua despensa. Você já percebeu que às vezes a pessoa compra uma compra enorme no mercado e passa 10 dias ela não tem mais nada? É um absurdo. Mas eu gastei R$1.000 no mercado, agora não tem mais nada. Onde é que foi a comida? A comida sumiu. E já percebeu que tem gente que gasta R$400 e sempre tem bastante? Eu sei de uma senhora que ganhava o dinheiro da aposentadoria, um salário mínimo. O filho dela ganhava 4.000 e pouco por mês. E todo mês aquela senhora tinha que emprestar dinheiro para o filho porque faltava dinheiro. Mas ela era aposentada, só ganhava R$1.000, ele ganhava 4. Como é que ele não conseguia suprir a necessidade dele? E ela com 1.000 sobrava dinheiro. Irmão, Deus honra, Deus supre, Deus faz aumentar. Tem gente que ora assim,
Senhor, repreende o devorador, Senhor. Repreende esse demônio. Você está perdendo seu tempo. Você quer repreender o devorador? Oferta, dizima. Aí você já não precisa nem orar, irmão. O devorador está repreendido já. Porque a palavra lá em Malaquias está dizendo assim, ó. Por causa desta ação, por causa da vossa fidelidade, por causa da vossa generosidade, eu, o Senhor, repreenderei o devorador. Aí o devorador vem pegando, quando chega na sua propriedade, Deus diz, aí não, isso aí não, sai fora. É desse jeito. Lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos 12 e 13, diz que você vai ter comida de sobra, se você, assim como foi cantado, se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai ter celeiros abastecidos. Provérbios 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor vai estar sobre a tua vida. Salmos 37, versículo 25, a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Abraão disse, este lugar será chamado o monte da provisão, porque Deus provê o que for necessário. O Deus que nós servimos, Ele provê. Se for preciso, Ele faz aparecer. Não precisa ter algo para Ele fazer. Ele pode criar do nada algo para socorrer um justo. É o Deus de toda provisão. Não concordo, pastor, então me diga, foi você que foi levar aquele cordeiro em cima do monte lá e amarrou, deixou certinho ali para Abraão, na hora certa ver e sacrificar no lugar de Isaac? Porque quando Abraão chegou lá não tinha, ele amarrou o menino, ia sacrificar, e quando ele foi obedecer ao Senhor, o Senhor disse, não, agora sei que temes a Deus, não faça nada com o menino, eis aí um cordeiro amarrado. Ué, mas peraí, quem colocou esse cordeiro aí? Porque antes não estava. Agora o cordeiro está ali preso ali, é só pegar e colocar no sacrifício. Deus faz aparecer, irmão, Deus provê. Sabe, a gente precisa de ter uma parede, uma porta e uma chave para abrir a porta. Deus não precisa nem da chave, nem da porta, nem da parede. Simplesmente Ele faz aparecer a porta, faz aparecer a chave, faz aparecer a parede, faz aparecer o que precisa. O que precisar. Quando Ele diz, eu sou o que sou, alguém diz que Ele está dizendo, eu sou o que precisar ser. O que precisar eu sou. Glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que os lagares de vinho estarão transbordando. O vinho na Bíblia ele tipifica a alegria. A pessoa que honra ao Senhor, ele tem contentamento, ele tem alegria, satisfação. Ele não vive apavorado com as riquezas, porque tem gente que tem riqueza, mas não tem alegria, não tem paz de espírito. Ele daria tudo aquelas riquezas para ter um momento de tranquilidade. Mas aquele que serve ao Senhor, ainda que tenha muita riqueza, ele vai ter alegria e paz no espírito, porque ele honra ao Senhor, e o Senhor dá alegria, dá contentamento. Transborda, quando transborda, irmão, não só ele, mas também outros são abençoados. Essa alegria contagia outros. E a Bíblia diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia, a mensagem diz, a alegria do Senhor é a nossa força motora, é o que nos conduz. Se estamos alegres, nós avançamos. Se estamos abatidos, nós paramos. Mas se o Senhor nos dá alegria, continuamos, é a nossa força motora, é aquilo que nos impulsiona. O Senhor nos dá alegria e nós caminhamos, marchamos contentes, radiantes, porque o Senhor está nos dando alegria. Amém? Quero encerrar então, dizendo para os irmãos que nós vivemos em meio a uma geração que quer muito receber as bênçãos de Deus, que quer muito ser abençoado, mas não entende que para ser abençoado, primeiro é preciso oferecer, é preciso consagrar, é preciso entregar ao Senhor. Deus prometeu para Abraão que ele seria o pai das multidões, mas ele só foi mesmo ao momento que ele decidiu entregar o que de mais precioso ele tinha. Quando ele decidiu entregar, então o Senhor disse lá em Gênesis 22 e 12, agora sei que temes ao Senhor,
com aquilo que Deus estava dizendo. Agora vejo que estás preparado para ser realmente quem você deverá ser. Então, irmão, aprenda isso. Há muitas promessas de Deus, elas são condicionais. Ela tem um se na frente. Se atentamente ouvires a voz de Deus, se observares ao que está escrito, se guardares as palavras deste livro, se fores fiel ao Senhor teu Deus, então todas essas bênçãos cairão sobre tua vida. Se honrares ao Senhor, então o Senhor vai fazer transbordar os lagares, vai encher os celeiros. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus.